Fala galera, eu já assisti na cabine de imprensa The Auto Knights, Máfia e Poder, filme que chega ao cinema de todo o Brasil agora no dia 20 de março. Essa crítica aqui, completamente sem spoilers. Nesse filme, The Auto Knights, Máfia e Poder, entrega simplesmente uma aula de atuação do Sr. Robert De Niro. Ele transforma uma relação entre dois personagens ali, tão importantes, no contexto histórico. E galera, isso não é nenhum tipo de spoiler, porque isso realmente tem um contexto histórico, o filme é baseado em fatos reais, e esse contexto histórico ele está muito presente na história americana do século passado e muito na questão desse contexto todo da máfia ali, que é, né, os senhores Frank Costello e também o Vito Genovese. E ele consegue transformar esses dois personagens ali com características bem pontuais e muito interessante também ver, assim como já está colocado num dos trailers do filme ali, e não é essa única cena, temos outras cenas desses dois personagens interagindo juntos, personagens repetindo, que são interpretados pelo Robert De Niro. É muito massa ver como é que funciona a interação entre esses dois personagens ali, onde tu percebe o quanto que o De Niro ele é bem específico para mostrar algumas características bem importantes de cada personagem, tá? Vou pegar um fator do Frank Costello. O Frank Costello ele é tido como o primeiro grande primeiro-ministro assim, que existiu da máfia, tá? Por toda a sua capacidade e também toda a sua inteligência política que tinha de mover as peças ali e evitar que muitas coisas acontecessem nesse mundo da máfia, de matanças e coisas afins, assim. E o filme ele tem uma grande preocupação em dar esse contexto histórico pra gente, onde até talvez assim, ele funciona, tá, para dar essas informações para o espectador, só que ao mesmo tempo, quanto mais o filme se preocupa em apresentar, né, essas questões, ele perde talvez o foco em algumas situações que seriam muito mais interessantes para ver. Por exemplo, ele conta basicamente uma história por completo, ou ele tenta fazer isso, entre esses dois personagens, né, o Frank Costello e o Vito Genovese, no decorrer da sua vida, no momento que eles chegam lá em Nova York até o momento onde, né, eles acabam ali falecendo. E talvez se perca ali uma grande oportunidade, tá? De tu conseguir, se tu tivesse focado em algumas outras situações nesse filme, de tu deixar as coisas com mais tensão. Eu acho que o principal problema de Máfia e Poder é que ele perde muito da tensão e ao mesmo tempo ele tem escolhas que eu gostei, porque o filme foi me comprando, que eu fui entendendo muito bem o que ele queria me dizer e principalmente o tom que ele queria me contar essa história, que eu fui entendendo por que ele tem, talvez, algumas escolhas de deixar, assim, algumas situações que são muito mais cotidianas, muito mais bobas, para desenvolver um pouco mais, tanto o Frank quanto o Vito, que não são realmente, assim, situações que são importantes, talvez, para o conflito maior do filme. Eles são muito mais para desenvolver os personagens ali e que a gente vá vendo situações corriqueiras, cotidianas desses dois personagens interagindo com outros ali. Então, são escolhas que o Sr. Barry Levinson, que simplesmente é, cara, uma lenda de Hollywood, só para dizer alguns trabalhos dele, tá? Rain Man, Bom Dia Vietnã, Mera Coincidência. Ele já trabalhou, assim, ó, inúmeras vezes com o Sr. Robert De Niro já. O último trabalho dele foi O Mago das Mentiras, que é o filme da HBO, que também, assim, consegue provocar uma tensão talvez maior até do que está presente aqui nesse filme. Só que esses dois já se conhecem muito bem, né? Eles têm praticamente a mesma idade até. E são duas figuras de Hollywood que foram crescendo junto na indústria. Ou seja, eles têm uma carga para contar essa história que é fenomenal. E já tu percebe em tela o quanto que esses dois também têm uma química para fazer as coisas funcionarem ali. Por isso que eu achei curioso essas escolhas, tá? Que acabam perdendo sim essa tensão toda no filme. A gente tá vendo um filme da máfia, sobre a máfia, num período ali extremamente importante, né, sobre a relação que existia da máfia com a polícia, com o governo americano, o que poderia acontecer de consequência também, né, nessa briga toda ali e também entre a própria máfia. E isso ele está muito assim apresentado, só que ele não consegue em nenhuma maneira, e acho muito porque ele não quer, é essa que é a escolha, se aprofundar e criar essa tensão. A gente já viu outros tantos trabalhos, inclusive com o Sr. Robert De Niro, né, sobre esse mundo da máfia, onde tu tem sim esses conflitos ali mais fortes, que provocam sim essa tensão muito maior, que não é aqui. O Máfia e Poder ele não faz isso, porque ele realmente não tem
a ambição de conseguir alcançar esse objetivo. Ele não tem essa ambição. Ele quer apresentar esse contexto histórico e apresentar esses dois personagens e o que aconteceu num período muito importante da história americana ali, que talvez há algum tempo não está sendo, digamos assim, adaptado para a tela grande. Porque se a gente for pegar, assim, dos últimos anos, filmes com esse contexto da máfia, eles acabaram se tornando muito um nicho, né? Ele pega muito um público nichado. Então, pro grande público, faz um tempo já que esse tipo de filme não funciona. Então, ele talvez até essa escolha de tom ser muito mais brando do que poderia ser, acho que é também por esse caminho. Querendo ou não, cara, o The Alton Knights até, que leva o título desse filme, que isso é contexto histórico, tá? Isso não é nenhum tipo de spoiler, tá? Isso também tá colocado já 2 minutos de filme. Ele é um bar onde o Frank Costello, né, tinha ali a sua agência, mas na verdade era o bar onde o Frank Costello e o Vito Genovese passaram muito do momento onde eles chegaram nos Estados Unidos e muito ali dentro era, digamos, lugar onde a máfia tinha suas relações, seus acertos e tudo mais ali. E até o bar, ele tem ali uma grande apresentação, porque o começo da história vem muito dele, só que até nisso ele vai se perdendo. Então, tu tá tentando colocar ali um significado muito forte, dando inclusive o título, né, do filme para aquele ambiente, o que ele representava, só que isso vai se perdendo. Ele se perde muito, assim, por essa tentativa toda do filme de mostrar esse contexto todo histórico e dar os principais fatos sem conseguir realmente se aprofundar neles e daí se perdendo essa tensão toda desse gênero todo que tem de máfia, quando tem a tentativa de colocar a história no momento que o Frank e que o Vito chegam em Nova York até o momento onde eles acabam falecendo, né? É uma passada que a gente vê pela vida deles sempre com o protagonismo do Sr. Frank Costello. Então, talvez o ponto que o filme consegue mais desenvolver realmente é aquilo sobre o primeiro ministro da máfia que existiu, que é o Sr. Frank Costello, com sua habilidade toda política e as artimanhas que ele conseguia fazer para também superar momentos onde a máfia tinha brigas internas acontecendo ali entre ela. Tanto que ele tinha sim o respeito por todas as outras famílias que existiam e é todo o contexto do crime organizado, que o filme, novamente, assim, ele vai colocando peças históricas, figuras históricas, para quem já acompanhou, independente, tá? Na questão de história ou questão da até dramaturgia e tudo mais, esses figurões que existiram nesse contexto todo ali, né, daquele período pós, cara, Lei Seca, quando começou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo mais. Esses momentos ali também são bem importantes, que o filme ele só te dá aquela explicação. Ele só te coloca assim, ó, então nesse momento foi tal coisa que aconteceu, beleza, entendi. Ele funciona muito mais como esse contexto, talvez, de ser quase uma mostra que tu pode daqui a pouco chegar, que é usando até algumas linguagens de documentário. Para quem assistiu o filme vai entender muito bem isso. Tem umas linguagens de documentário ali que são justamente para deixar esse contexto todo histórico ali apresentado pra gente e se conheça esse período que aconteceu dando esses pulos ali históricos e tudo mais. Então talvez esse seja o maior problema para mim, tá? Em relação a The Alton Knights, Máfia e Poder. O filme não consegue realmente dar esse entusiasmo todo para esse gênero que a gente já viu, que a gente, né, viu sendo adaptado de tantas formas diferentes, mas que não consegue em nenhum momento provocar essa tensão. E acho que essa tensão era muito necessária também para algumas coisas ali, só que não adianta. Não é a ambição do filme provocar esse elemento também. Galera, coloque abaixo nos comentários expectativa de vocês, se já assistiram o filme, coloque o que acharam do filme também, se concordam ou discordam também, eu tô louco para saber, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.